É isso mesmo, Vera. A gente vai falar então dessa audiência pública lá na Comissão de Agricultura, que vai discutir também de uma maneira mais geral todo o problema do endividamento do produtor agrícola aqui no Brasil. Quem estava contando para mim a situação grave pela qual atravessa esses produtores é o deputado Jerônimo Gergen, que está aqui comigo. Ele é do PP do Rio Grande do Sul. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente. Qual que é essa situação que o produtor rural enfrenta hoje? Quais são os principais obstáculos que ele enfrenta e quais são as saídas que esse novo plano aí proposto pelo governo pode apontar? Quem assiste, lê, ouve as notícias tem a impressão que no mundo do agronegócio está tudo bem, né? E que é impossível imaginar que o produtor está colhendo e não tendo renda. Muitas vezes colhe e fica devendo, né? Ao invés de ter a condição de sustentar dignamente a sua família, poder viver com alguma tranquilidade. Esse é um dado que a gente vem alertando desde o ano passado. Se consolidou nesta safra, onde os produtores tiveram uma elevação enorme do custo de produção. Nós temos casos, e eu cito dados oficiais que vêm lá de Carazinho, de um estudo da CNA, que 1 hectare de soja lá naquela região, que é uma das mais produtoras do Rio Grande do Sul, tem um custo de R$ 3.200 para ser produzido. Se nós dividirmos isso por R$ 60, R$ 61, que é o que a saca está valendo hoje, nós estamos com cerca de 50 sacas no custo da produção. Isso, se você tiver uma terra arrendada, vai, quem sabe, agregar mais 15 ou 20 sacas nesse custo. Portanto, é impossível você continuar produzindo dessa forma. No caso do arroz, o produtor nem pôde colher, na sua grande maioria, porque o clima destruiu lavouras de arroz no Rio Grande do Sul e já vinha num processo de endividamento, especialmente pelo custo e também pelo enfrentamento do Mercosul. Aí poderíamos citar café, poderíamos citar a produção de coco no Nordeste, poderíamos citar o leite, que há 3 anos vem sofrendo uma crise enorme e muitos produtores deixaram da atividade. Resumindo isso, hoje apenas 30% dos produtores se financiam para fazer a sua lavoura no sistema financeiro oficial. 70% se financia fora, né? Claro que desses 70% tem uma parte que nem precisa crédito, tem a condição de fazer a sua própria lavoura, mas é um pequeno percentual. A maioria acaba se financiando nas empresas, com pessoas particulares, com um custo muito maior desse recurso e com risco para a atividade como um todo, que é exatamente isso que nós queremos construir, uma medida. Estamos aguardando a edição de uma medida provisória com fundo de aval coletivo, com patrimônio de afetação, para conseguirmos retomar essa condição do produtor voltar para o sistema de crédito oficial e aguardando o Plano Safra. O que nos preocupa é que o número de produtores que têm acessado esses recursos tem diminuído cada ano, embora o volume de recursos pareça que é, às vezes, até maior, mas ele é menos acessado pelo produtor e a preocupação maior nesse momento é com a elevação do juro. O juro agrícola já é muito caro, é insustentável se você levar em conta tudo isso que eu falei do custo de produção. E a elevação do juro vai trazer uma piora nesse cenário e é exatamente isso que a gente quer debater, é conversar com o governo, quais as alternativas, discutir o seguro agrícola, discutir a questão da diminuição do risco e, consequentemente, jogar para que o mercado dispute o produtor e não concentre em apenas bancos oficiais, né, aquilo que deixa também o dinheiro mais caro. Mas tem uma série de questões antes de o governo mudar essa política que precisam ser feitas, porque senão nós teremos um dinheiro ainda mais caro e um endividamento ainda maior na produção brasileira. Para a gente entender, esse produtor que não consegue pegar empréstimo nos bancos é porque ele já está endividado. E quando a gente fala em custo de produção caro, o que justifica? Por que é que acaba sendo mais caro plantar do que depois vender a produção? Primeiro que o governo precisa reconhecer que dos mais de 300 bilhões de compromisso que o agronegócio tem com o sistema financeiro, que tem uma baixíssima inadimplência, essa inadimplência é artificial, porque os bancos ficam prorrogando, o próprio Manual de Crédito permite isso, é em torno de 2% a inadimplência no sistema financeiro, mas ela não é verdadeira. O produtor fica adimplente no banco, mas sem capacidade de tomar o crédito, então ele se financia lá fora. E o exemplo que eu dou para responder a tua pergunta é que o produtor na soja nesse ano, na soja não, no agro como um todo, mas pegando a soja, ele comprou os insumos muito mais caros
do que ele vai poder vender a soja depois de colhida. Então ele já perdeu dinheiro somente na compra dos insumos. E o que é isso? Isso é consequência de um Brasil desordenado, né? Onde nós não avançamos nas reformas, nós não reduzimos esse custo de produção, consequentemente você não tem estradas adequadas, portos adequados, né? A carga tributária pesada, uma política macroeconômica instável, com juros que uma hora sobe, outra hora baixa, agora até tem mantido aí no 6,5 nesses últimos tempos, últimos meses, mas o dólar oscila a todo momento para cima, para baixo, e isso impacta, porque o produtor vai colher, vai vender, mercados como o do Mercosul, que atrapalham e muito, como foi o caso do leite e do arroz e do trigo nesse momento. Então isso tudo é que o governo precisa corrigir, e não elevar o juro, porque se elevar o juro vai piorar, sem dúvida nenhuma, é uma retirada direta de renda do produtor, que já não está tendo renda nesse momento. Além do cenário macroeconômico como um todo, tem uma reivindicação objetiva específica para fazer para o governo nesse momento? Tem, nós precisamos construir uma medida de repactuação e para isso nós estamos com uma linha do BNDES que tem um juro muito caro, né, e que aguarda medidas do governo para termos essa redução de juro, para que o produtor possa fazer uma securitização dessa dívida. E para o arroz nós vamos ter que ter uma medida ainda maior. Não haverá condições de salvar a lavoura orizícola brasileira sem intervenção com recursos do Tesouro, que a gente sabe que não tem muito, mas que vai ter que priorizar esta lavoura, porque nós estamos tendo problemas sociais enormes nos municípios que produzem ela. Porque quem produz arroz, naquele perfil de área, tem que produzir arroz, o arroz irrigado, né? Então não adianta ele querer trocar para outra cultura. Em alguns pedaços ele consegue produzir soja, mas a maioria da lavoura de arroz é para arroz. E se o governo não intervir, nós vamos levar ao fracasso essa lavoura. Deputado Jerônimo Guerguin, obrigada então pela sua entrevista. Boa audiência pública para o senhor. A gente volta então ao estúdio com a Vera.